Fala pessoal, vocês estão no canal No Rumo da História e hoje vamos dar continuidade nessa nossa jornada, nesse nosso passeio pela história do Brasil. A boa da vez então será a Era Vargas. A Era Vargas teve como principal antecedente a Revolução de 1930, um movimento que depois o então presidente Washington Luiz impediu a posse de Júlio Prestes, o seu sucessor. Esse evento foi impulsionado principalmente por conta de um descontentamento crescente com a política do café com leite, que favorecia as oligarquias de São Paulo e Minas Gerais. A ruptura desse sistema ocorreu quando Washington Luiz vai apoiar Júlio Prestes para a presidência, contrariando o acordo político vigente que determinava que seria dessa vez Minas Gerais quem faria isso, quem indicaria, quem daria o seu apoio para certo presidente e que faria as maracutaias necessárias para conseguir a eleição desse candidato. Só que São Paulo foi lá, violou esse acordo e resolveu indicar mais uma vez o presidente, na figura de Washington Luiz, que indicou Júlio Prestes, apoiou Júlio Prestes para a presidência. Por conta então dessa violação do acordo, uma insatisfação vai levar à formação da Aliança Liberal, que será composta pelos estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba, que vão apoiar o Getúlio Vargas como candidato à presidência. Getúlio acaba perdendo e por conta disso uma revolta vai se intensificar, principalmente depois do assassinato de João Pessoa, o vice de Getúlio Vargas, que foi usado como justificativa para um levante militar, que derrubará então a ordem política vigente. Em 24 de outubro de 1930, Washington Luiz foi deposto e Vargas assumiu o poder, inaugurando a Era Vargas. Nós podemos então formular aqui algumas características desse período, que nós chamamos de Era Vargas. A primeira delas é obviamente uma centralização de poder muito grande. Durante os seus 15 anos ininterruptos na presidência da República, Vargas enfraquecerá o poder legislativo e vai fortalecer o poder executivo, ou seja, ele vai fazer com que ele mesmo tenha mais poderes, mais autonomias em relação aos outros dois poderes, legislativo e judiciário. Além disso, Vargas vai criar políticas trabalhistas muito fortes para conseguir se aproximar das massas, justamente porque ele via que essas políticas que ele adotava podiam gerar uma insatisfação muito grande na população. Então, para conseguir dosar as coisas, ele se aproveitava dessas autonomias que ele tinha para fazer algumas leis com vistas a realmente se aproximar do povo, conseguir ganhar o apoio da população. Junto dessas políticas trabalhistas, nós temos um outro fator, uma outra característica desse período que Vargas esteve chefiando o Brasil, que é a propaganda política intensa, já que ele vai usar o Departamento de Imprensa e Propaganda, o famoso DIP, para promover a sua imagem, à semelhança do que já estava ocorrendo em alguns outros países da Europa neste momento. Além disso, por fim, Vargas também vai fazer do seu governo um governo voltado para a industrialização. Ele vai incentivar a modernização econômica e a criação de empresas estatais, especialmente depois do momento em que ficou muito claro que o café não se recuperaria após a crise de 29. Isso então acabou estimulando ainda mais Vargas a se mover em direção a uma industrialização crescente no Brasil, adotando certas medidas que nós entraremos mais a fundo mais pra frente neste vídeo. Nós também podemos dividir essa Era Vargas em três grandes fases. A primeira delas é o governo provisório, que ocorreu dos anos de 1930 a 1934. Nesse período, Vargas assume o poder após a Revolução de 1930, dissolvendo o Congresso, dissolvendo a Constituição de 1891 e centralizando o governo na sua pessoa. Durante esse período, houve a Revolução Constitucionalista de 1932, que exigia uma nova Constituição. Essa revolução que ocorreu no ano de 1932 assustou de certa forma o governo federal, que acabou então sendo pressionado a, de alguma forma, criar alguma constituição. A revolta foi debelada, foi sufocada, porém realmente acabou que Vargas percebeu que precisava governar com uma constituição para conseguir acalmar os ânimos da população. E isso vai ocorrer no ano de 1934, iniciando então a segunda fase do governo de Vargas, que é o governo constitucional, que vai dos anos de 1934, quando ele aprova a Constituição, até 1937. Nesse período, então, Vargas vai promulgar a Constituição de 1934. Então, de acordo com essa Constituição, ele foi eleito indiretamente pelo Congresso.
Surgiram então vários conflitos durante esse momento. O principal deles certamente é a Intentona Comunista de 1935, que levou a um endurecimento crescente do governo. Então, por conta desse endurecimento, nós chegamos na terceira e última fase do governo de Vargas, que é o Estado Novo, que vai dos anos de 1937 a 1945. E é o que eu acredito ser a parte mais conhecida do governo de Vargas, além da parte do suicídio, é claro. Vargas, então, durante esse período do Estado Novo, vai instaurar um regime de características autoritárias, fechando o Congresso e governando a partir de decretos. Houve forte propaganda política e também leis trabalhistas, mas também uma forte repressão a opositores. Mais uma vez, Vargas tentava, ao mesmo tempo que ele adquiria características cada vez mais autoritárias, ele tentava cada vez mais adotar políticas populistas para conseguir se aproximar da população, para conseguir dosar essas duas coisas e continuar no poder. Agora, falando realmente de medidas, de feitos que ocorreram durante essa era Vargas, o primeiro, e com certeza o principal, o mais lembrado deles, foi a criação da Consolidação das Leis do Trabalho, a famosa CLT. Vargas criou a CLT em 1943, ou seja, em pleno Estado Novo, garantindo direitos para os trabalhadores como férias remuneradas, salário mínimo e outras regulamentações das relações trabalhistas vigentes no Brasil. Uma outra medida que Vargas também fez foi a industrialização, como eu já tinha falado lá na parte de características. Só que entrando aqui mais a fundo, o governo vai realmente incentivar com muita força a industrialização no Brasil, criando empresas estatais como a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, e a Companhia Vale do Rio Doce, que foram fundamentais para o desenvolvimento econômico brasileiro e pilares realmente nessa parte de industrialização. Em terceiro lugar, Vargas vai conduzir durante o seu governo um fortalecimento do Estado. Como já disse, centralizou o poder, enfraquecendo as oligarquias regionais e promovendo uma administração mais nacionalista. Isso fica muito evidente, por exemplo, quando nas cerimônias que são realizadas durante o governo dele, de realmente queimas das bandeiras dos estados, mostrando que a partir desse momento, antes de você ser carioca, capixaba, gaúcho, potiguar, você é brasileiro antes de qualquer coisa. Essa vai ser uma das grandes características do governo Vargas e um dos seus principais objetivos: induzir a nação para um caráter realmente mais nacionalista, que é também uma outra medida que ele adota, uma intensa propaganda nacionalista, utilizando aquele famoso Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, para fortalecer a sua imagem e promover o nacionalismo no Brasil. Por fim, Vargas também vai promover bastante educação e cultura no Brasil. Ele vai criar o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, além de outras secretarias, outros órgãos destinados à preservação do patrimônio e da cultura nacional. Mais uma vez tentando conseguir se associar a múltiplas ideologias, a múltiplas medidas. Uma pessoa próxima da população, ao mesmo tempo que uma pessoa autoritária. Em tudo isso, Vargas tentava realmente se aproximar de diversos polos, conseguir dosar as coisas para que no final das contas ele permanecesse no poder. Ele buscou conseguir se colocar numa posição que o deixasse mais confortável, que o deixasse mais consolidado no poder, recorrendo à repressão, recorrendo a medidas populistas, tudo conforme ele achasse que era mais conveniente para que ele ficasse no poder. É isso basicamente. Mas então, como acabou a Era Vargas? O fim da Era Vargas vai ocorrer em 1945, quando Getúlio Vargas vai ser deposto pelos militares após um período crescente de pressão política. Durante o Estado Novo, que durou dos anos de 1937 até 1945, como nós vimos, Vargas governou de forma autoritária, não há dúvidas quanto a isso. Só que com o avanço da Segunda Guerra Mundial e a aproximação do Brasil com os aliados, a demanda por redemocratização aumentou. Acabou que Vargas não conseguiu mais conciliar as duas coisas, estava ficando extremamente contraditório. O Brasil, vivendo um regime autoritário, totalitário, estar aliado a países que vivem em democracias representativas, acabava que soava um pouco contraditória essa ideia do Brasil estar do lado das democracias, ao passo que o Brasil não era uma democracia. Então, acabou que a posição de Vargas começou a ficar muito insustentável
e de fato ficou insustentável, até que então ele foi forçado a renunciar. A oposição do governo cresceu, especialmente entre setores militares e políticos que desejavam a realização de eleições. É então que, em 29 de outubro de 1945, que Vargas acaba sendo forçado a renunciar após um ultimato dos militares, encerrando o seu governo de mais de 15 anos. Com sua saída, iniciou-se a Quarta República Brasileira, que vai dos anos de 1946 até 1964, que foi um período bastante movimentado da história brasileira, onde nós vamos ter grandes acontecimentos como o governo JK, a construção de Brasília, o atrapalhado governo Jânio Quadros, o questionadíssimo pelos militares e forças armadas em geral governo João Goulart, e também o golpe de 64, que vai acabar pondo um fim nessa Quarta República Brasileira. Mas isso, como vocês já sabem, são cenas de uns próximos capítulos que obviamente serão retratadas aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Até a próxima. Tchau.